Nesse vídeo, vamos falar sobre um dos temas mais importantes do direito previdenciário, que é o da decadência. E a decadência é o tempo que uma pessoa tem para exercer um direito potestativo que vai levar à constituição, à desconstituição ou à modificação de um direito. As pessoas conhecem mais a palavra da prescrição, né? A prescrição é o tempo que uma pessoa tem para exercer uma pretensão de cobrança. Então, se uma pessoa deve um valor a outra, o credor tem um prazo que pode ser de 3, de 5, de 2 anos, dependendo do tipo da obrigação. No direito previdenciário, o prazo prescricional é de 5 anos, então o segurado tem 5 anos para exigir as parcelas que se venceram nesse período. Mas há também a decadência, que, como eu disse, é para exercer um direito potestativo. No direito previdenciário, isso vai se voltar à concessão de benefício, à revisão de um benefício, certo? Então, por exemplo, se um aposentado entende que o benefício dele foi concedido um valor inferior ao que é devido, ele tem um prazo decadencial para exigir a modificação desse ato de concessão do benefício, e essa modificação pode vir a reajustar a renda mensal do benefício dele. Então, é um prazo para ele poder exigir isso administrativamente. Se passado esse prazo, ele não pode mais exigir essa modificação, certo? Então, até mesmo a prescrição passa a ser irrelevante, porque ele não pode mais exigir nenhuma parcela atrasada, porque estaria decaído o direito dele de solicitar a revisão do benefício. Então, a gente tem essa diferenciação entre a decadência e a revisão. E vamos passar agora a tratar sobre a decadência especificamente, tá certo? E nem sempre houve um prazo decadencial na lei de benefícios. A gente tem na lei de benefícios o artigo 103, que ele inicialmente tratava exclusivamente sobre a prescrição. Então, o artigo 103, no início, falava apenas do prazo prescricional de 5 anos para exigir as prestações, as parcelas vencidas, né? E o prazo de decadência passou a ter previsão, então, a partir de 1997, com a alteração do artigo 103, e esse artigo foi alterado. A redação atual é essa aqui dada pela Lei 10.839, de 2004, que alterou o caput, né? Agora a prescrição está no parágrafo único. Após isso, houve uma alteração pela medida provisória 871/2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019 também. Nessa conversão aconteceram algumas modificações. No entanto, o STF, na ADI 6096, declarou a inconstitucionalidade disso aqui. E eu vou voltar a tratar sobre isso aqui mais na frente. Então, o que a gente tem atualmente é essa regra aqui, tá certo? Que é a definida pela Lei 10.839 de 2004, certo? Que diz que tem um prazo de 10 anos para você requerer a revisão do ato de concessão. Parece ser uma coisa muito simples, né? Prazo decadencial 10 anos, prescricional de 5 anos. No entanto, não é tão simples assim. E, como eu disse, esse aqui é um dos temas mais discutidos no direito previdenciário. A primeira discussão que a gente tem é sobre aplicação na lei no tempo, certo? Ou seja, para aqueles benefícios que já existiam antes da alteração da lei de benefícios, que passou a prever um prazo decadencial. Esses benefícios se sujeitam a esse novo prazo que não existia antes? Essa foi a primeira discussão. E a jurisprudência se firmou no sentido de que sim, só que esse prazo vai ser contado de forma imediata, vai ser aplicado de forma imediata, ou seja, apenas a partir da alteração legislativa. Então, vamos dar aqui um exemplo. Se um segurado se aposentou em 1993 e ele vem a pedir a revisão do seu benefício em 2004, teria acontecido a prescrição, porque aí são mais de 10 anos? Não, por quê? Como a instituição do novo prazo somente aconteceu em agosto de em agosto de 97, esse prazo apenas ser completado em 1º de agosto de 2007, certo? Então, em 2003, mesmo estando há mais de 10 anos da concessão do benefício, não teria acontecido não teria ocorrido a decadência, porque ela é contada
a partir do dia 1º de agosto de 1997, que é quando passou a viger a medida provisória 1523 de 97, certo? Então, a gente teve essa alteração em 97, com um prazo de 10 anos. Depois houve uma redução para 5 anos, mas ela, na verdade, não chegou a produzir efeitos, porque antes de completar esses 5 anos, houve uma nova alteração e aí foi restabelecido o prazo de 10 anos. Então, na prática, nós temos aí um prazo de 10 anos a partir de agosto de 98. Então, para benefícios que já existiam antes de agosto de 97, os prazos serão contados apenas a partir de 1º de agosto de 97, certo? E a gente tem alguns casos repetitivos falando sobre isso, né? A gente tem os temas 72 e 135 da TNU, tema 313 do STF e os temas 214 e 544 do STJ, para você ver a importância e quanto isso aqui é discutido na jurisprudência, certo? Então, essa questão aqui já está bem estabelecida há algum tempo. E agora vamos ver as diferentes situações que existem de discussão sobre o ato de concessão, certo? A primeira questão é o prazo para requerer a concessão de um benefício. Ou seja, o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício e a questão se ele tem um prazo para ir ao INSS pedir. E o entendimento é de que não, né? Isso foi estabelecido no tema 544 do STJ e também no tema 313 do STF e na ADI 6096. Já falei sobre essa ADI, né, que declarou a inconstitucionalidade dessa redação dada em 2019 pela medida provisória 871 e depois pela lei 13.846, porque justamente essa medida provisória ela veio para estabelecer um prazo para discutir o ato de indeferimento também. Então, o STF disse que o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social, que é o que é o recebimento do benefício, ele é imprescritível, irrenunciável e indisponível. Então, apenas o ato de revisão do ato de concessão que se sujeita a prazo decadencial, mas o ato de concessão ou também discutir o ato de indeferimento de concessão não se sujeita a prazo. Então, com isso, o STF declarou a inconstitucionalidade de toda a redação dada pela medida provisória e pela lei de 2019. Então, como eu disse, o requerimento do benefício não se sujeita a prazo, assim como, se for indeferido, o segurado não tem prazo para ele ir ao judiciário e requerer a concessão. No entanto, não tem prazo para requerer a concessão, mas há aplicação de prazo prescricional. Então, as parcelas vencidas há mais de 5 anos, essas aí vão prescrever, mas ele pode exigir o pagamento. Então, vamos dizer, uma pessoa tinha direito ao benefício em 2010, certo? E ele requer o benefício em 2010 e é indeferido. E aí, em 2025, ele vai ao judiciário e pede pela concessão desse benefício. Então, 15 anos depois. Nesse caso, ele terá o quê? Se ele tiver direito ao benefício e for declarado judicialmente, haverá a prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos, portanto, ele vai receber as parcelas de 2020 até 2025, mas ele vai poder discutir aquele ato lá de 2010, que já se passaram 15 anos, certo? Porque nesse caso foi um ato de indeferimento do benefício, diferente do que seria para o ato de concessão do benefício, se ele quer discutir apenas o valor do benefício, certo? Que é justamente a terceira hipótese aqui, certo? Que é a revisão do ato de concessão. Então, a revisão do ato de concessão, que é a via pela qual o segurado quer discutir o valor do benefício, isso aqui se sujeita a prazo decadencial de 10 anos. E é aquele prazo que está estabelecido no caput do artigo 103 da Lei de Benefício. E quanto à revisão do ato de concessão, a gente tem algumas diferenciações a fazer aqui, começando aqui pelas matérias que já foram analisadas no requerimento administrativo. Então é possível, por exemplo, que um segurado que é eletricista e ele pretende ter o reconhecimento de período especial. Só que ele, quando foi requerer a aposentadoria dele por tempo de contribuição, ele ainda não tinha a documentação para
o enquadramento da atividade de eletricista como especial. Ele precisaria de ter os PPPs, LTCATs, né, os laudos para isso. Então, ele requer o benefício sem a averbação dessa atividade especial e depois ele pode vir a requerer essa averbação e, com isso, revisar o benefício de aposentadoria. Então, as matérias que já foram analisadas na concessão, elas já se sujeitam ao prazo decadencial, como eu mencionei, e esse prazo vai correr a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da primeira prestação. Então, a TNU, no tema 256, foi na linha da aplicação do princípio da accionata, ou seja, de que apenas há uma pretensão quando há a violação a um direito, e o segurado apenas sentiria essa perda do valor da sua renda mensal a partir do pagamento da primeira prestação. Então, o prazo começaria a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da primeira prestação. E uma outra questão diz respeito à interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo do erro da administração. Então, é possível que a administração, depois de várias discussões administrativas e judiciais sobre um determinado tema, ela venha a reconhecer que o segurado tem, de fato, direito a uma revisão do benefício. E a gente tem um exemplo disso aqui na revisão reconhecida pelo Memorando Circular Conjunto número 21, da Diretoria de Benefícios do INSS. E, quanto a isso aqui, os temas de número 120 e 134 da TNU dizem que permite a interrupção do prazo prescricional por esse reconhecimento administrativo. No entanto, a matéria se encontra afetada no STJ, no tema 1220. Então, quando for decidido, eu vou trazer aqui para o canal. Então, é um motivo para você se inscrever, se ainda não se inscreveu no canal. Então, já aproveita aí também e clica no botão de curtir se você ainda não clicou a essa altura do vídeo, né? Outra questão semelhante diz respeito à revisão dos benefícios para aplicação do índice de reajuste ao salário mínimo de fevereiro de 1994, ou IRSM de fevereiro de 1994, que é um reajuste de 39,67%, porque esse reajuste foi objeto da medida provisória 201 de 2004, convertida na Lei 10.999 de 2004. E o que é que aconteceu aqui? Essa lei veio prevendo justamente a revisão dos benefícios, certo? No entanto, não reconheceu essa revisão para todo mundo, mas apenas para aqueles que se enquadram no disposto no artigo 1º dessa lei e que também tenham firmado um termo de acordo até 26 de julho de 2004. Então, houve aqui condições para isso. E diferente do que decidiu aqui sobre o tema do memorando circular, que é o tema 134, a TNU disse que nesse caso não houve a interrupção, porque nesse caso a lei trouxe uma condição para fazer o reconhecimento desse direito. E a TNU fez isso, na verdade, para aplicar a jurisprudência do STJ, que era no sentido contrário. A TNU já tinha decidido no tema 130, no sentido de que haveria um reinício do prazo, no entanto, houve o cancelamento agora do tema 130, e agora, no tema 375, diz que não houve a interrupção do prazo. Mas, enfim, a gente pode extrair daqui, porque nem era meu objetivo aqui entrar nas especificidades desses reajustes, mas de apontar que, quando a administração pública reconhece um direito, ela renuncia ao prazo decadencial. No entanto, a gente está vendo que, quando esse reconhecimento é feito de forma condicional, aí a jurisprudência está apontando no sentido de que não há a interrupção do prazo prescricional. Uma outra discussão é a da aplicação do prazo decadencial para discutir renda mensal de pensão por morte. Ou seja, é possível que, antes da pensão por morte ser concedida, o segurado, o instituidor do benefício, ele recebesse já um benefício antes da morte. Então, por exemplo, se ele fosse aposentado e, uma vez falecendo, o valor da pensão por morte vai ser calculado em cima do valor da aposentadoria. Então, ficaram duas discussões aqui. A primeira era de se o beneficiário da pensão por morte, se ele tem legitimidade para discutir o valor da renda mensal, porque para ele reajustar a renda mensal da pensão por morte, ele teria que discutir também a renda mensal da aposentadoria, benefício no qual ele não era beneficiário, né? E o STJ foi no sentido de que, sim, ele pode discutir isso, e esse prazo, por outro lado, vai ser contado lá da concessão do benefício
para o instituidor. Portanto, ao conceder a pensão por morte, não vai iniciar um novo prazo decadencial. Esse prazo decadencial vai ser contado da concessão, por exemplo, da aposentadoria do instituidor do benefício de pensão por morte, tá certo? Então, se já havia uma aposentadoria concedida antes da morte do instituidor, aí o prazo decadencial se conta do primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento da primeira parcela daquela aposentadoria, que é aquela regra que eu já mencionei anteriormente. E a gente tem também a situação daquelas matérias que não foram ainda analisadas no requerimento de aposentadoria. Então, o exemplo do eletricista que se aposentou por tempo de contribuição e quando ele pediu aposentadoria ele não tinha ainda o PPP, o LTCAT para pedir o enquadramento da atividade como especial e depois ele vai pedir o reconhecimento dessa atividade em pedido de revisão da aposentadoria. E quanto a esses pedidos que não foram analisados, havia uma discussão se havia ou não um prazo. Ou seja, se a matéria não levada a conhecimento da administração, se ela se equipararia à concessão inicial do benefício. No entanto, a jurisprudência foi no sentido de que, sim, se aplica um prazo decadencial também para a matéria que não foi alegada quando do pedido de concessão da aposentadoria. Então, nesse caso que eu falei do eletricista, ele tem 10 anos a partir de quando ele começou a receber a aposentadoria para ir ao INSS e requerer a averbação desses períodos especiais dele como eletricista. Então, há um prazo para pedir a revisão do benefício mesmo quanto às matérias não alegadas no pedido de concessão, tá certo? E isso se aplica também ao direito ao benefício mais vantajoso. Então, por exemplo, a pessoa preenchia os requisitos para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. E aí a pessoa se aposenta por idade, a por tempo de contribuição seria mais vantajosa. E aí ele pode ir lá ao INSS, requerer a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde que o faça no prazo de 10 anos desde a concessão do benefício. Ou seja, qualquer alteração do benefício se sujeita a prazo. Isso tudo que eu mencionei está no tema 975 do STJ, no tema 126 da TNU, que foi revisado em razão do tema 975, e no tema 966 do STJ. E, no entanto, a gente tem uma ressalva para esse entendimento aqui, porque, como eu disse, matéria que nunca foi apresentada à administração pública se sujeita a prazo decadencial também, certo? Se o objetivo é revisar a aposentadoria. E o STJ deu uma mitigada nesse entendimento, no tema 1117, para dizer que não se aplica isso a matérias que foram decididas na Justiça do Trabalho. Ou seja, é o caso em que a pessoa, vamos dizer, se aposentou com 32 anos de tempo de contribuição. E ocorre que ele tinha 5 anos de trabalho numa empresa que nunca assinou a carteira de trabalho dele. E aí, ele, para revisar o benefício de aposentadoria, para averbar esse período de vínculo empregatício que não estava constando do INSS, ele entra com a reclamação trabalhista e aí ganha a reclamação trabalhista, o juiz determina a anotação da carteira de trabalho e aí ele vai ao INSS e pede para averbar esses 5 anos desse emprego que ele tinha, que não tinha sido reconhecido ainda. E aí ficou a discussão se ele também teria um prazo decadencial para isso. Na verdade, já era certo que ele tinha um prazo, mas a questão é a partir de quando que vai contar esse prazo. Se é da sentença trabalhista, do trânsito em julgado da sentença trabalhista ou da concessão do benefício previdenciário. E prevaleceu o entendimento de que deve ser contado o prazo do trânsito em julgado da condenação trabalhista por aplicação do princípio da accionata, ou seja, de que os prazos somente devem correr para aquela pessoa que está inerte em relação àquela pretensão. Nesse caso aqui, ele estava se movendo, diligenciando para obter o reconhecimento do vínculo trabalhista e a demora inerente aos mecanismos da justiça, isso não poderia prejudicar o segurado. Então, o STJ fez essa mitigação aqui para dizer que a matéria objeto de condenação trabalhista, ela tem o prazo decadencial contado do trânsito de julgado e não da concessão do benefício, tá certo? Mesmo se tratando de uma matéria não analisada na concessão. Recapitulando, então, o que a gente falou aqui. A aplicação de prazo decadencial para a reforma de benefício de aposentadoria, né, para revisão da aposentadoria, e o prazo se conta desde a concessão, né?
ou seja, desde o primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação. Se a administração pública reconhece o direito administrativamente, aí há uma interrupção do prazo pela renúncia ao prazo decadencial. Pensão por morte, como eu disse, a contagem é da concessão do benefício do instituidor do benefício, ou seja, da contagem, por exemplo, da aposentadoria ou do benefício por incapacidade que o falecido recebia antes de se aposentar, se existia esse benefício anteriormente, né? E a exceção é a das verbas de condenação trabalhista, decorrência de condenação trabalhista, que aí, nesse caso, a contagem não é da concessão do benefício, mas do trânsito em julgado da condenação trabalhista, certo? Então, é uma exceção aqui de que matéria não analisada no processo administrativo concessório, que isso vai alterar a data do início da decadência. Via de regra, matérias que não foram alegadas ao requerer o benefício também terão a contagem do prazo decadencial para a revisão do benefício a partir da sua concessão, como eu mencionei, né? Então, podemos prosseguir aqui. Uma outra discussão diz respeito ao indeferimento do pedido de revisão do benefício, porque nesse caso se discute se o prazo decadencial vai ser contado da concessão do benefício ou do indeferimento do pedido de revisão, que pode ter acontecido vários anos após a concessão. Como eu disse, são 10 anos para ele pedir a revisão. Acontece que o pedido de revisão pode levar um tempo e isso pode acontecer, inclusive, fora desses 10 anos. E aí fica a discussão, então, se o pedido de revisão do benefício, se ele suspende o prazo decadencial e ainda se, uma vez indeferido o benefício, se esse prazo vai ser contado do início após o indeferimento. E a lei de benefícios, ela procurou dar uma solução para isso, no inciso 2 do artigo 103, também alterado naquela lei lá de 2019, que foi declarada inconstitucional. Então, isso aqui não se aplica, certo? Então, melhor dizendo, é ineficaz essa nova redação do artigo 103, inciso 2 da lei de benefícios. Então, como eu já mencionei lá atrás, o que a gente tem atualmente é isso aqui, certo? No entanto, a TNU e o TRF4, em incidente de assunção de competência, eles mantêm essa distinção aqui. Ou seja, para a TNU e para o TRF4, o prazo, no caso de pedido de revisão de benefício ser indeferido, o prazo se reinicia após o indeferimento administrativo, que é o que dispunha aquele inciso 2 do artigo 103, que foi declarado inconstitucional pelo STF. A TNU ainda fazia aqui uma ressalva, uma distinção, que era a seguinte: se a matéria não foi analisada no processo administrativo que pediu a revisão, aí a contagem do prazo decadencial é da concessão do benefício, ou seja, lá da primeira prestação paga no benefício. Se a matéria foi analisada no pedido de revisão, se foi alegada no pedido de revisão, aí sim haverá uma interrupção do prazo decadencial, ou seja, vai ser contado a partir do indeferimento administrativo. De toda forma, toda essa discussão foi recentemente afetada pelo STJ no tema 1370, que tratava justamente de um recurso que aplicava o entendimento do TRF4, era uma decisão do TRF4 nesse processo. Então, o STJ vai solucionar essa discussão aqui e, quando sair o julgado, também vou gravar aqui para o canal. Então, a gente tem uma indefinição ainda hoje se o requerimento de revisão, se ele faz uma suspensão e interrupção do prazo decadencial ou não, tá certo? E uma última questão que a gente tem aqui é no pedido de reajuste do benefício, por o segurado entender que houve um reajuste dado por lei e esse reajuste não foi bem aplicado pelo INSS. Quanto a isso aqui, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que não há prazo decadencial, há apenas prazo prescricional. Então, era o caso da aplicação dos novos tetos das emendas constitucionais 20, 98 e 41 de 2003. Também não vou entrar aqui, não vou me aprofundar, mas para fins de decadência, o que é importante aqui é entender que reajustes de benefícios, se a discussão não é sobre a concessão do benefício, mas sobre reajustes feitos por lei após a concessão, isso não se sujeita a prazo decadencial. E mais uma vez, isso aqui seria regulamentado
pela alteração normativa realizada em 2019, porque aqui falava também que o prazo seria contado da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Então, eu entendo que caberia aqui a contagem do prazo em uma situação como essa. No entanto, como essa disposição é ineficaz, a gente não tem esse prazo, então é seguro dizer que ainda prevalece esse entendimento aqui de inexistência de prazo decadencial para discutir reajustes de benefícios feitos por lei após a concessão do benefício. E é isso, foi um longo caminho aqui nesse vídeo. Eu decidi gravar esse vídeo porque teve esse julgado da TNU recentemente sobre o IRSM de fevereiro de 94. E eu ia gravar um vídeo apenas sobre isso, e aí me toquei que eu nunca tinha gravado um vídeo sobre decadência em direito previdenciário aqui no canal, então foi uma oportunidade de fazer um apanhado geral. Então é um tema que suscita muitas dúvidas. Se vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, que vou ter o prazer de tentar responder. E é isso, se gostar do conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal, ativar as notificações também, se ainda não ativou, para ser avisado de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.